Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, mais um daqueles vídeos que vai bombar aqui no canal. Bom, hoje a gente vai trazer uma temática sobre uma janela em Copacabana, que foi uma das temáticas que levaram o maior número de votação, virou quase um clássico de uma enquete que nós fizemos aqui, né? E essa foi a segunda mais votada e teve diversos votos, que era a questão de como que a cidade do Rio de Janeiro é retratada na obra Uma Janela em Copacabana. Bom, então resolvi trazer aqui esse vídeo, é um vídeo temático, e toda vez que a gente tem um vídeo temático, vocês que já estão acostumados aqui com o ritmo do canal, isso indica que nós vamos fazer uma redação juntos sobre esse tema da cidade do Rio de Janeiro e como que ela é retratada na obra Uma Janela em Copacabana. Bom, é um tema que, obviamente, tem uma grande possibilidade de ser cobrado pelo vestibular da UERJ, pela banca da UERJ lá na redação, né? De fato, a gente para pensar aqui que dos 3 romances policiais ofertados pela UERJ lá em agosto, para que vocês escolhessem, né, o romance que seria lido, os 3 se passavam na cidade do Rio de Janeiro. Então a cidade do Rio de Janeiro é um tema fundamental em Uma Janela para Copacabana, do Garcia Rosa. Beleza? E como que esse tema é tratado aqui? Vocês já vieram palpitar aqui no canal, já vi alguns comentários sobre essa questão. Então vamos lá. Eu fiz uma aula aqui, um vídeo aula bem didático para a gente ficar bem organizado, e eu separei as visões da cidade do Rio de Janeiro em 2 partes. A cidade em si, na qual eu vou discutir se é uma cidade realista, representada de forma neorrealista, ou se ela é romantizada. E uma primeira parte, que a gente vai começar agora, tá? Que fala dos tipos sociais apresentados na obra Uma Janela em Copacabana. Vamos lá. O que são tipos sociais? São os tipos, são as pessoas. Os tipos de pessoas são um conceito da sociologia que transitam pela cidade, tá? Quais são essas pessoas? E essas pessoas são a representação de Copacabana? Ali nós temos Copacabana mesmo. Temos o Rio de Janeiro, pensando Copacabana como uma síntese do Rio de Janeiro. É um bairro realmente expressivo, não só turisticamente falando, né? Mas enquanto síntese, né? Do Rio de Janeiro, enquanto uma síntese da cidade do Rio de Janeiro e uma síntese do Brasil, até porque o Rio de Janeiro ele é considerado como uma metonímia do Brasil. Os grandes símbolos do Brasil que estão no exterior, o Flamengo, no futebol, a Mangueira, né, como escola de samba, né, o Cristo Redentor, Copacabana, né, são símbolos cariocas, né, tudo isso é devido a uma construção, tá? Uma construção de uma brasilidade. Bom, então vamos lá. Quais são os tipos sociais que estão na obra? Separei alguns tipos sociais que aparecem aqui na obra. Eu vou colocar em anexo esse material que eu imprimi aqui para ficar mais didático para vocês. Esse anexo vai ficar junto a esse vídeo, tá? Bom, eu cito aqui nessa primeira folhinha alguns tipos sociais. As prostitutas, os porteiros, os policiais, os bicheiros, a Serena, que é uma personagem ali de classe média, e os moradores de rua. Bom, vamos começando a falar aqui pelas prostitutas. Bom, Copacabana é conhecido, aí não vou me aprofundar muito nisso, tá? Posso fazer um vídeo só especificamente sobre prostituição em Copacabana, mas não vou me aprofundar muito nesse vídeo especificamente. Mas a nossa vilã aqui da obra, ela é uma prostituta. E algumas prostitutas, sobretudo aquelas envolvidas com os policiais que estavam sendo assassinados, né, elas começam a morrer. E Copacabana é conhecido como um bairro de prostituição, e prostituição de várias categorias, desde prostituição de alto padrão, prostituição de luxo, como prostituição de baixo padrão, que é a prostituição mais barata, digamos assim, né? Entrando numa ideia de economia da prostituição, que é um conceito antropológico perfeitamente plausível, tá?
Então, as prostitutas estão representadas na obra. E existem prostitutas na cidade do Rio de Janeiro e, sobretudo, no bairro de Copacabana. Beleza? Então, me parece que nisso a obra tem aspectos bastante realistas. Beleza? O romance é bastante realista. Tranquilo? Então vamos lá. Os porteiros. Gente, é muito interessante, né, a participação dos porteiros. E quem mora em Copacabana, quem conhece Copacabana, quem conhece pessoas que moram em Copacabana, sabem de quanto que essa categoria dos porteiros ela é uma categoria interessante, né? Porque os porteiros eles vão fornecer dados aos policiais, ao Espinosa, né? Aos policiais que trabalham com o Espinosa. Os porteiros eles vão estar sempre conversando, né, com a nossa própria Serena, que mora em frente, né? Ao apartamento que um corpo cai, né? Ou é jogado, fica essa dúvida, né, na cabeça dela. E os porteiros são fundamentais. Desde aquele aspecto, né, do porteiro ser o cara que é um fofoqueiro, né? Não tô dizendo que todo porteiro é fofoqueiro, não, mas que conhece um pouco da vida do prédio, dos moradores, né? Isso é muito comum. E quem mora em Copacabana sabe disso, que os porteiros são elementos fundamentais. Beleza? Então vamos lá. Os policiais, claro, é um romance policial, né? E os policiais, eu dividi eles em duas categorias. Eu fiz uma divisão aqui em duas categorias bem simples, tá, gente? Os policiais honestos, que aí a gente tem como representante maior o próprio Espinosa, né? E os policiais desonestos, que são aqueles que são assassinados e que são ligados à corrupção. E isso na obra é representado de uma forma bastante também, com bastante verossemelhança, né? Com bastante realismo, tá? Então, porteiros, policiais, até agora a obra é bastante realista, né? Então mostra uns tipos sociais que transitam na cidade do Rio de Janeiro de forma bastante real. Beleza? Então vamos lá, os bicheiros, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas a própria personagem que é jogada, né, da janela, que é a prima, não é isso? Eu posso estar enganado, qualquer coisa vocês me corrigem aqui nos comentários, tá? Que é a prima da Celeste, por isso que é muito parecida com a Celeste, né? Ela é envolvida com um homem esquisito, né? Que eu vou chamar aqui de bicheiro, né? E Copacabana é habitada por diversos membros aí do jogo do bicho, né? Que sempre estão correlatos aí com a violência do Rio de Janeiro e com o bairro de Copacabana. E claro que eles moram nos lugares de classe média alta, tá? A descrição que o Garcia Rosa faz lá do apartamento, né, demonstra que é um apartamento, até pela proximidade com a Atlântica, né, com a Avenida Atlântica, é um apartamento de alto padrão. Tá? Quanto mais próximo da praia, essa é a lógica também imobiliária do Rio de Janeiro, mais caro o apartamento é, mais caro o IPTU é, certo? Então fiquem de olho nisso. Mais uma coisa irrealista, tá? A Serena é muito interessante, né, gente? Eu quero fazer um vídeo ainda, vou fazer um vídeo aqui sobre a Serena, sobretudo na questão da psicologia. Eu já fiz uma aqui, né, sobre a questão da psicologia, a influência aí do fato do Garcia Rosa ser um psicanalista, né, na construção dessa personagem que é maravilhosa, que é a Serena, tá? Ela é uma personagem de classe média alta, o marido dela é um grande executivo, né, na obra, e ela tem uma vida ali relativamente de classe média alta. Ela vai pra academia, passeia na praia, passeia no centro. Ela aparentemente não tem uma profissão bem definida, pelo menos no tempo ali da narrativa, né? Então é uma pessoa de classe média alta, né? Então a gente tem essa visão da Copacabana também de classe média alta. A gente não pode esquecer que é um dos bairros aí mais caros, né, para se viver no Rio de Janeiro, tá? E os moradores de rua. Quanto aos moradores de rua, só uma pausa aqui rapidamente. Quanto aos moradores de rua, vocês podem me perguntar, mas professor André, não aparece nenhuma personagem expressiva como moradora de rua em uma janela em Copacabana? Não, de fato não. Mas em diversas outras obras, olha só, para tratar aqui do Luiz Garcia Rosa no canal, eu já li essas obras todas, fora Uma Janela em Copacabana. Em diversas dessas obras, o Garcia Rosa visibiliza, torna visível os moradores de rua. É o caso, sobretudo, dessa aqui, ó, Fantasma, tá?
que ele vai contar a história de dois protagonistas que são dois inocentes. Para eles o mundo se resume ao que acontece diante dos seus olhos, do cotidiano de Copacabana. Princesa, tá? Que é uma moradora de rua, e nós temos aqui o outro personagem que também é um morador de rua, tá? São, né, visibilizados na obra de Garcia Rosa. E o nome do livro é interessante, que é Fantasma, né? Então, o quanto que a gente banaliza os moradores de rua, banaliza essas pessoas, invisibiliza essas pessoas. E é uma característica do romance de Garcia Rosa visibilizar esses tipos sociais das urbes, das cidades. Por isso que eu queria colocar aqui os moradores de rua, que não estão expressos diretamente em Uma Janela em Copacabana, mas que fazem parte da literatura de Garcia Rosa. Então, gente, até aqui, todos os aspectos são bem realistas. A representação das prostitutas, dos porteiros, dos policiais, dos bicheiros, da Serena como um elemento da classe média, moradores de rua, que apesar de não aparecerem expressivamente na obra, mas... na obra específica de Uma Janela em Copacabana, mas que estão na obra de Garcia Rosa. Os menores, que também aparecem em outras obras, moradores de ruas menores, né? Os menores, tá? Como que eles são representados? Os milicianos, que vão aparecer aqui na obra, sobretudo nas figuras dos policiais, tá? E os empregados domésticos. Lembrando a vocês que o que acontece? O delegado Espinosa, ele tem uma empregada doméstica, e a Serena também, que é um elemento também muito comum na classe média alta brasileira. Gente, é interessante, né? Você vai na Europa, as pessoas muito ricas, Estados Unidos, Europa, dificilmente têm empregados domésticos, tá? Isso é uma coisa bem do Brasil. E aqui no Brasil nós temos esses elementos, que são os empregados domésticos, que participam da trama, sobretudo quando você tem ali a Serena, que ela às vezes conversa com a empregada doméstica dela, e a empregada doméstica é um elemento fundamental, né, na narrativa, e aparece aqui também. Então, olha só, para com os tipos sociais, eles são bastante realistas. Então, até agora, Uma Janela em Copacabana é um romance bastante realista, pouco romântico, tá? Bom, então, o que a gente tem até aqui? Aparece aqui uma Copacabana extremamente real. Tá faltando um A aqui. Produção, ó. Produção, a culpa é minha mesmo. Eu que produzo os vídeos aqui. Fica faltando um A aqui, ó. Aparece uma Copacabana bastante faltou o A aqui. Neorrealista. Nova realista. É um tipo de literatura que emerge, sobretudo, nos anos 90, que é a literatura... Anos 90 não, perdão. Anos 70, que é a literatura... neorrealista, tá? Essa literatura neorrealista, na qual a obra de Garcia Rosa se enquadra, tá? É um tipo de literatura que vai tratar normalmente de quê? Da cidade, da violência na cidade, da criminalidade na cidade. Então a gente tem vários expoentes desse tipo de literatura, inclusive o Luiz Garcia Rosa, que começa a escrever, como a gente viu na entrevista que eu tenho aqui no canal dele, que eu coloquei aqui no canal dele, que começa a escrever no final da ditadura, no final dos anos 70. Então, a obra de Luiz Garcia Rosa é neorrealista. Então, já começamos a mais um dado aí indicando que a obra dele é bastante, né, fiel à realidade. Aí eu vou deixar uma pulga atrás da orelha. Nada é tão fácil, né, gente? Eu não sou um cara que vou me curvar todas as facilidades. Então, professor, você fez esse vídeo todo para dizer que a obra dele é realista? Agora eu vou deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. E a representação que o nosso Garcia Rosa faz do bairro, ou subbairro, né, do Peixoto? Existiria aqui uma visão romântica? Vocês mesmos me colocaram umas dúvidas aqui no canal, né? Essa visão do bairro do Peixoto é uma visão romântica? Eu fiz um vídeo local, um trabalho de campo aqui com vocês sobre o bairro do Peixoto. Fomos lá, visitamos, mostrei para vocês como é que se chega, saindo do metrô, mostrei o bairro do Peixoto para vocês, né? Realmente é um reduto em Copacabana, né? Nem parece que você está em Copacabana. Mas será que aqui a gente não tem uma visão mais romântica do Luiz Garcia Rosa? E talvez do próprio Espinosa, né? O detetive que aparece em outras obras?
Olha, gente, eu acho altamente provável que sim, que é o momento que a gente tem uma visão mais romântica. Por quê? Vou trazer alguns elementos aqui para vocês. O Luiz Garcia Rosa morou no bairro do Peixoto. O personagem Espinosa é morador do bairro do Peixoto. Então ali você vai ter, isso aparece também em outras obras, tá? É quase que um retorno do escritor, do autor, ao seu bairro de infância, à sua Copacabana idealizada e romântica, né? Eu não estou dizendo que o bairro do Peixoto não seja um bairro de excelência. É sim, e é um dos lugares mais caros na própria Copacabana. E o Rio de Janeiro é uma cidade cheia de nuances, né, gente? É uma cidade que não é só a cidade da violência, né? Eu, particularmente, moro aqui em Jacarepaguá. Eu moro num bairro em Jacarepaguá, aqui na Freguesia 1000, né? Que é um bairro super calmo. Durante o dia a gente só escuta passarinho. E as pessoas, quando vêm de outros estados e ficam aqui em casa, elas falam: André, parece que você nem mora no Rio de Janeiro. Então, se um dia eu for escrever uma obra que se passa aqui no bairro do Anil Freguesia, em Jacarepaguá, provavelmente eu vou ser influenciado por essa minha perspectiva de morador do Anil Freguesia Jacarepaguá, né? E com certeza esse é o momento que você vai ver ali extravasado um certo romantismo de uma Copacabana, tá? De uma Copacabana que passa por uma precariedade muito grande, como eu deixei um link aí de uma matéria para vocês aqui na seção comunidade, falando sobre essa decadência do bairro de Copacabana, tá? Mas aí fica essa pulga atrás da orelha, mas é um dado importante para vocês refletirem. Bom, gente, e um outro elemento, agora a gente sai um pouco de Copacabana para mostrar como que o Rio de Janeiro, de uma maneira geral, aparece. E aparece o bairro da Barra da Tijuca, aqui vizinho, meu vizinho aqui, né? Que é o bairro dos emergentes. O bairro onde, né, moram as famílias reais, tá? Não são as amantes, as famílias reais dos policiais assassinados, né? Então, eles dão para suas famílias oficiais, para suas mulheres oficiais e filhos, casas no bairro da Barra da Tijuca, que é um bairro emergente, tá? Então, o bairro da Barra da Tijuca, ele funciona aí como oposição ao bairro de Copacabana, tá? É o bairro dos emergentes, e onde os policiais mantêm suas famílias oficiais, tá? Então tem essa questão também. E para fechar o vídeo, então, o que a gente vai ter aqui? A representação de um Rio de Janeiro. Gente, o que é preciso para se construir um bom romance policial? Um elemento fundamental, como eu já falei aqui inúmeras vezes no canal, é você ter um tempo e um espaço, e que esse espaço seja uma cidade. E uma cidade que tem uma fama de ser uma cidade violenta, para que os crimes aconteçam. E essa cidade é o Rio de Janeiro. Então a gente tem um caldeirão aqui em uma janela para Copacabana, uma janela em Copacabana, né, de coisas para se fazer um bom romance policial. Quais são essas coisas? Uma urbe ideal. A cidade do Rio de Janeiro é uma das maiores cidades, né, do sul do planeta, uma das cidades que é um caldeirão, né, de coisas, tanto de culturais quanto de coisas violentas, tá? A violência urbana e a criminalidade. Bom, temos todo um caldeirão, uma fórmula para se fazer um grande romance, que é Uma Janela em Copacabana. Gente, espero que esse vídeo bombe. Tenho certeza que vai bombar, porque é um tema muito interessante, né? Divulguem o canal, deem like. A gente está crescendo bastante. A gente está com 2.150 inscritos. E quero que a gente chegue lá em março com 3.000. Vamos crescer. Isso é bom para vocês. Isso é bom aqui para mim, para o canal. Meus vídeos eles não são, né, monetarizados, né? Mas eu faço isso aqui com o maior carinho. Eu quero que cresça para que a gente tenha esse local de debate. É um local de debate de cultura, de literatura, de vestibular. E quero que cresça cada vez mais. Um afetuoso beijo. Fiquem com Deus. Excelente semana. E quarta-feira tem a live, que é a segunda aula do mini curso de sonetos de Luiz de Camões. Valeu, galerinha!